Você sabe identificar traços tóxicos na personalidade de alguém? Você sabe identificar seus traços tóxicos? Essa série é nova no canal, mas a ideia é antiga. Vem comigo que juntos vamos aprimorar a nossa melhor versão. Entre quem eu sou e quem você julga que eu sou, tem um abismo. Entre o modo que me visto e para quem você acha que me visto, tem muito achismo. É padrão, achamos que sabemos muito sobre o outro, mas esse achado é apenas o nosso confessionário, de algo que você tem, mas não aceita, ou do que gostaria de ser, mas lhe falta. Esse texto poético fala sobre falta de assertividade. Temos um encontro depois da vinheta e você vai entender como essa falta te leva a não conseguir exatamente o que precisa. E esse é o primeiro vídeo da série Como Identificar Traços Tóxicos na Personalidade, né? Ou na sua, ou na de alguém ao seu redor. E, inclusive, eu vou dar uma dica de livro, né? No qual o personagem ele teria uma vida melhor se resolvesse essa questão. E o traço foco desse vídeo é a falta de assertividade. Ela em si não é exatamente um traço tóxico. Mas eu gostaria que vocês aprendessem sobre aspectos sutis que nos levam a escolhas ruins, né? Ou seja, traços que aparentemente são insignificantes, mas que quando não percebidos ou quando não trabalhados, nos levam a não conseguir exatamente o que queremos. E eu posso te mostrar com provas contundentes que a falta de assertividade te leva a se perguntar. São perguntas que ficam assim mais ou menos na sua cabeça. Por que quando você quer algo de alguém, você não consegue? Por que quando você pergunta uma coisa, obtém uma resposta que não te ajuda em nada? Por que você sempre fica frustrado quando tenta resolver alguma situação, seja com parceiro, amigo, familiar ou no trabalho? Por que você sente que está cada vez mais longe de atingir as suas metas quando elas dependem de outras pessoas? Por que você nutre o auto-engano e só deixa os seus preconceitos mais enraizados? E por que, por mais que você tente, não consegue construir ou manter relações saudáveis ou vínculos melhores? As respostas que você procura estão no outro e não nas suas suposições em vozes da sua cabeça. Eu amo a frase do Freud que diz: quando Pedro me fala de Paulo, eu sei mais sobre Pedro do que sobre Paulo. E eu vou contar também um pouco das características de quem tem muita falta de assertividade. São pessoas que presumem que sabem o que o outro sente, acham que o outro tem a obrigação de adivinhar as suas necessidades no exato momento em que as sente, né? Outra também, enquanto o outro fala, já antecipa respostas, logo não ouve o que o outro fala. Outra também é ter crenças limitantes, tipo, para ser ouvido eu tenho que ser agressivo, ou para ser aceito eu tenho que colocar as necessidades do outro frente às minhas. Uma próxima é se culpar por dizer não e por estabelecer limites. Outra é não sabe quais são os valores que sustentam suas escolhas. Outra, bem comum, mas que passa muito despercebido, é fazer perguntas ao outro sobre algo para investigar uma coisa que não tem nada a ver com o que de fato apenas a pessoa queria saber. Reparem que eu falei investigar. Você é detetive? A pessoa que você está sondando é um suspeito? Se não, por que a conversa tem perguntas obscuras no sentido de que a pessoa tem muita margem para responder qualquer outra coisa? E depois eu vou falar um pouco mais disso, aguenta aí, fica aí comigo. Existe uma linha tênue entre ter uma ideia fundada em quem o outro é, em quem é esse outro, e outra é julgar precipitadamente em quem é o outro, E ambas resultam em conclusões distintas. A primeira origina respostas mais assertivas, a segunda, respostas mais equivocadas. Mas afinal, o que é assertividade? É um modo de se comunicar de forma direta, a fim de deixar claro o que você quer e o que você espera, sem ironia, sem sarcasmo, sem margem para ambiguidade, sem ser agressivo. É uma habilidade que, felizmente, pode ser adquirida, Então, você pode ter inclinações naturais para ser assertivo pelo modo como foi criado,
Contudo, se essa criação foi permeada por cuidadores pouco assertivos, é provável que você tenha que treinar essa habilidade e muito. Ser assertivo não está ligado a acertar ou estar sempre certo. Está ligado a gerenciar seus sentimentos e lidar com os dos demais de forma clara, sem joguinhos de adivinhação ou fantasias de que o outro tem que saber exatamente o que queremos, como e quando queremos. Então, um campo comum onde existe muita falta de assertividade, né, são as perguntas. E perguntas, eu sempre trago isso para vocês, perguntas não são isoladas, despretensiosas ou aleatórias. Uma pergunta tem sempre um objetivo ou uma meta. Quem pergunta já pressupôs a resposta, apenas quer confirmá-la ou refutá-la. Como eu disse, eu vou indicar um livro de um personagem que tem um destino bem trágico, mas que esse destino ele poderia ser diferente se ele fosse mais assertivo, que é O Professor, do livro Coração, do Natsume Soseki. Inclusive, eu tenho resenha desse livro. Eu vou deixar o link na descrição e no primeiro comentário fixado, né? Então, para resumir aqui, né, a questão da falta de assertividade nesse personagem. Ele gosta de uma jovem, ele gostaria de ter um relacionamento mais sério com essa jovem, se apaixona, ele é muito novinho, mas ele tem um amigo que aparentemente também gosta dessa jovem, e para investigar o que esse amigo sente pela jovem, ao invés de ser direto e de fato perguntar, olha, o que você sente? Enfim, abrir ali uma conversa mais direta, ele simplesmente fica vagando por perguntas tipo, o que você acha do amor? Como você definiria a paixão, né? O que você acha ali daquele ambiente familiar? Percebem que são perguntas que dão muita margem para respostas muito amplas, mas que não é de fato a resposta que ele precisa. Ele precisa saber se o amigo de fato gosta da jovem que ele gosta. E a todo momento, assim, gente, é uma falta de assertividade tão grande. E ele tem um destino tão trágico, esse professor, que eu acredito que o destino dele seria muito diferente se ele fosse uma pessoa um pouco mais assertiva. Então, por isso que eu falo, é um traço muito sutil, mas que no caso desse personagem definiu a vida dele, definiu um destino muito depressivo, um destino bem trágico e que poderia ser diferente. Então, são coisas muito sutis. Então, eu quero trabalhar também com as sutilezas, porque muitas vezes a gente não percebe que é na sutileza que a gente define muita coisa e às vezes passos extremamente importantes que definem a nossa vida toda. Depois, se vocês quiserem saber um pouco mais sobre esse livro, que é interessantíssimo, é um clássico japonês, como eu disse, vou deixar os links aqui abaixo, né? Então, agora eu vou falar de dois campos que eu percebo que as pessoas precisam ser assertivas, mas acabam por ser ou autoritárias, agressivas ou até mesmo impulsivas. O primeiro é quando se ocupa a posição de chefe em uma equipe. Na intenção de ser firme para delegar tarefas ou dar feedback, muita gente confunde assertividade com agressividade e age como se a equipe fosse uma extensão de si ou da empresa, como se as pessoas expressassem competências e falhas da mesma forma. Se você tem uma equipe e ainda não entendeu que precisa fornecer um ambiente para extrair o melhor de cada um em prol do projeto, ou se simplesmente fica ali comparando os funcionários entre eles, então você é um chefe pouco assertivo. E qual a probabilidade de conseguir a melhor equipe, que em consequência trabalha melhor, que em consequência te gera mais lucro? É bem próxima de zero. E tudo que você consegue é ficar mais próximo de ter mais rotatividade de funcionários. E 2, mesmo que você não seja chefe, líder de uma equipe, com certeza você está no segundo, que é o campo das relações interpessoais. Ao menos uma você tem. Tenho certeza que você não é tão ermitão assim, né? Então, uma galera, ela tem dificuldade de dizer de forma direta o que precisa e como precisa. E acaba por nutrir sentimentos de raiva e rancor, por impulsivamente supor que o outro não presta atenção ou que não gosta mais ali do parceiro. As pessoas dizem a mesma coisa de formas diferentes. Isso é algo que eu sempre trago aqui nos vídeos para vocês. Então, assim, se você quer algo de alguém que se comunica mais por gestos, ou seja, mais pelo comportamento, pelo que não é dito diretamente, ao invés de palavras, dizer diretamente, vamos conversar, não funciona. Isso não é ser assertivo. Nesse caso, ser assertivo é perceber que dizer vamos conversar
A depender de como seu parceiro foi criado, né, parceiro ou parceira, isso para a pessoa pode sinalizar um ambiente hostil. Então, ser assertivo é perceber que existem várias formas de se comunicar para além das palavras. E se você acha, né, que vale a pena investir na relação, então perceba qual a forma de se comunicar da pessoa que você quer manter na sua vida. Inclusive, as pessoas são muito mais acessíveis quando percebem que alguém mostra interesse genuíno nelas. Isso não significa que a única forma de mostrar interesse é perguntar como a pessoa está. Se você quer algo, precisa de algo, gostaria que acontecesse algo, seja direto e crie um ambiente para que o que deseja se torne real, e não só. A cuidado ao escolher as palavras e o tom para se fazer claro também abarca ser assertivo. Quem é assertivo ou quem busca adquirir essa habilidade, aprende que ser assertivo não tem nada a ver com ser irônico, agressivo, autoritário, opressor e, principalmente, entende que as pessoas dizem a mesma coisa de forma distinta, ou seja, observe a forma pela qual o outro, né, esse outro que você quer acessar, como ele se comunica. E assim, nesse sentido, você cria um ambiente para usar a assertividade ao seu favor. A segunda parte do texto poético que eu criei no início desse vídeo, que eu vou deixar a frase aqui assim, né, caso vocês não se lembrem, que inclusive está disponível no Insta, @sobreahorda, né? Então esse último trecho ele ilustra a falta de assertividade ligada à projeção. Nesse sentido, né, as conclusões precipitadas sobre o outro são conteúdos nossos que nos recusamos a reconhecê-los como próprios, né? Ou também o quase oposto na linha final, o qual usamos comunicação não assertiva, que é a agressividade e a ironia, para diminuir ou hostilizar pessoas que possuem habilidades as quais gostaríamos de ter, mas que não temos. É o ideal de eu, que eu também sempre falo aqui nos vídeos. E eu vou aproveitar também que eu tô falando sobre esse tópico, ele tá muito presente no meu livro. Eu vou deixar também na descrição e no primeiro comentário fixado o link para vocês adquirirem de forma gratuita o prólogo, mais os 5 primeiros capítulos do meu livro, vai ficar aqui. E eu vou trazer também um recorte, né, de como que eu coloquei essa característica que é quase sutil, mas que quando não percebida, ela atrapalha muito as nossas relações. Falta de assertividade, eu coloquei ali de diversas formas, tem personagem que tem mais, tem personagem que tem menos, mas eu queria trazer uma parte específica, né, que é uma parte do meu livro em que um casal ali ele rompe o vínculo, e um leitor veio me perguntar: nossa, mas quem terminou com quem? Eu não entendi, né? Ele me perguntou e eu respondi. Então, aí é que está o subtexto. Ninguém disse em voz alta, precisamos terminar. Mas pela qualidade da relação que foi se deteriorando, eles sabiam que tinham que terminar. Já não era mais a mesma coisa, né? É óbvio que as relações nunca são as mesmas coisas, elas vão mudando com o tempo, mas a questão é como mudam, né? Para melhor, para pior. Então, por meio de ações, o que ninguém conseguiu dizer em palavras se concretizou. Então, às vezes, a assertividade também está implícita em você tomar uma atitude, mesmo não querendo tomar tal atitude. Agora, resumindo tudo, para ficar mais claro, primeiro, desconstrua o pensamento de que você sabe o que o outro sente. Você não lê pensamentos, ou lê, tá, acredito que a resposta seja negativa, então já desconstrói aí. 2, ninguém tem a obrigação de adivinhar suas necessidades no exato momento em que você as sente, tá, alecrim dourado? 3, aquelas de ser irônica já. Tá, gente, vamos lá, voltando aqui. 3, enquanto o outro fala, não antecipe respostas na sua cabeça. Se você quer ser ouvido, então ouça o outro. E na resposta, ao falar sobre algo para esse outro, uma dica é você usar as palavras que essa pessoa usou, use as mesmas palavras. Isso facilita ali, né? Então você acessa o outro e consegue muita coisa desse outro quando se interessa pela pessoa. Isso, é claro, só serve se você considera que a relação ou a pessoa valem a pena. Então talvez a primeira pergunta que você tem que se fazer antes de procurar se dedicar de fato a uma pessoa, porque isso dá um baita trabalho. Tipo, essa pessoa vale a pena investir nessa relação, nesse vínculo, porque pessoas
São complicadas porque são criações diferentes, histórias de vidas diferentes. E se você quer investir tempo em conhecer alguém, que isso demanda tempo, paciência, então se faça primeiro essa pergunta. 4, reconheça suas crenças limitantes, né? Não se culpe por dizer não e por estabelecer limites. Afinal, quem é que sofre as consequências de escolhas que só te fazem mal? Você. E nem adianta bancar a vítima depois, porque você sempre tem escolhas, mesmo que sejam as que você não quer fazer de jeito nenhum, né? E para deixar essa última frase mais clara, né, sobre as escolhas que você não quer fazer, você tem que se perguntar: é melhor eu sofrer logo de uma vez ou sofrendo tudo aos pouquinhos, em doses homeopáticas? Às vezes, tem vínculo que tem um preço emocional caro demais e é só observando como você se sente próximo a alguém que vai se oferecer com muito mais assertividade essa resposta. 5. Saiba claramente quais são os seus valores. É importante saber para evitar que você dependa de remédios para dormir no futuro. E isso melhora a qualidade do seu sono real, garanto. 6. Pare de fazer perguntas de caráter investigativo. Esse caráter está presente nos diálogos do livro que eu citei aqui como exemplo. Inclusive, por isso que eu trouxe o livro, para facilitar a compreensão desse ponto. Portanto, se você não é um detetive que está investigando um suspeito, pare de fazer perguntas que pressupõem isso. Então, se você quer entender alguém, seja mais direto nas perguntas, né? Perguntas diretas oferecem respostas diretas. E se a pessoa responder outra coisa ou mudar de assunto, você tem argumentos para pontuar isso. Porque sua pergunta foi direta. 7º, e o mais importante, né? Ser direto nas perguntas vale a pena para todas as relações ou para todas as pessoas? Isso foi uma pergunta. Se você respondeu sim, então você não entendeu boa parte desse vídeo. Volta aí que eu já expliquei. Expliquei com carinho. Gente, hoje eu tô bem direta. É isso. Valeu. Segue os links aí, cliquem aí nos links. Espero que tenham gostado. Esse é um formato que eu já tô planejando há muito tempo, mas faltava o quê? Exemplos de personagens. Eu queria trazer isso de forma mais pontual, com personagens que foram escritos e livros e arte de um modo geral também é quase uma imitação da vida real, é uma metáfora para a vida real. Não sei quem disse essa frase, mas gosto muito. Então, só por isso eu demorei para fazer essa série. Mas se vocês voltarem abaixo nos meus primeiros vídeos ali no YouTube, eu acho que uns 8 meses atrás eu fiz um vídeo que eu sou gêmeas, tem eu e outra eu. Na verdade, eu não tenho uma gêmea. Enfim, em que eu falo sobre a abertura desse quadro que eu queria trazer há bastante tempo, que é como identificar traços tóxicos na personalidade de alguém. Comenta aqui nos comentários, comenta aqui abaixo o que vocês acharam, se vocês já pensariam que falta de assertividade em si poderia resultar em uma vida com menos qualidade, com relações com menos qualidade. É isso, se você ver esse vídeo até o final, valeu, obrigadão, até o próximo.